O Neymar Júnior finalmente se juntou aos jogadores convocados para defender a camisa da seleção brasileira rumo à Copa do Mundo. E agora você vai acompanhar o encontro dele com Ancelotti e toda a repercussão da sua chegada ao centro de treinamento da seleção brasileira. Olá, amigos! A seleção brasileira já está aqui na Granja Comari, em Teresópolis, para iniciar o período de preparação para a Copa do Mundo de 2026. 23 dos 26 atletas convocados pelo técnico Carlo Ancelotti para a disputa do Mundial já se apresentaram aqui na Granja Comari e terão um período muito intenso de 4 dias de trabalhos antes do amistoso contra o Panamá. Aliás, é legal destacar que a equipe volta a fazer a etapa inicial de preparação para a Copa do Mundo aqui na Granja após não ter essa oportunidade na Copa do Mundo de 2022. Naquela ocasião, a Copa foi disputada já no finalzinho do ano, então os clubes liberaram os jogadores para as seleções faltando uma semana, 10 dias para o início da Copa. Então, à época, a CBF optou por fazer a apresentação na Europa, em Turim, e aí de lá viajar para Doha, no Catar. Agora não. Agora a seleção brasileira fará uma preparação em casa, com tudo sob controle, para que daqui a equipe já possa sair com todos os dados, todas as bases estabelecidas, para quando já estiver nos Estados Unidos poder dar sequência a essa semente que está sendo plantada aqui na Granja Comari. A estrutura é sensacional, o ambiente fica preservado para os jogadores da seleção. Isso tudo ajuda para que a equipe possa ter o melhor desempenho possível durante a Copa. E é claro, o objetivo é que tudo isso termine com a conquista do hexacampeonato mundial no MetLife Stadium em julho desse ano. Aliás, o MetLife é também o palco da estreia da seleção brasileira contra o Marrocos no dia 13 de junho. Então hoje, 27 de maio, a data da apresentação dos jogadores. A equipe vai ter 4 atividades no mês de maio e mais 13 dias no mês de junho antes da estreia na Copa do Mundo. Então vai ser um período bem bacana de preparação, algo que o Ancelotti não teve até aqui junto da seleção brasileira. A gente vai detalhar tudo isso para o torcedor, mas a gente pode destacar que dos 23 atletas que já estão presentes, 21 vieram de helicóptero, 2 optaram por vir de carro, saindo do Rio de Janeiro, pegando a serra. Um deles foi o Casimiro, aliás, foi o primeiro atleta a se apresentar aqui na concentração da seleção, foi o único que dormiu de terça para quarta aqui já na Granja Comari. Todos os outros 22 atletas já presentes chegaram durante a manhã de quarta-feira para as atividades, os exames e o almoço da seleção brasileira. Um deles também veio de carro, Douglas Santos, da equipe do Zenit. Todos os outros 21 atletas vieram de helicóptero, sendo que 20 desses optaram por vir nos helicópteros que foram fretados pela Confederação Brasileira de Futebol. Jogadores foram vindo em grupos de 4, 2 jogadores. O último a chegar foi o Neymar Júnior. Ele veio no helicóptero dele, saiu direto de Santos e desembarcou tranquilamente aqui na concentração da seleção brasileira. O Neymar foi, inclusive, o último atleta a se juntar à concentração da seleção aqui na Granja Comari. Então, todos os 23 atletas que participarão dessa primeira semana de atividade já estão junto do Carlo Ancelotti. Por que 23? Porque há 3 jogadores convocados envolvidos na final da UEFA Champions League, que será disputada nesse sábado em Budapeste. São eles os zagueiros Marquinhos e Gabriel Magalhães e o atacante Gabriel Martinelli. Marquinhos, capitão da equipe do PSG, os Gabriéis, o Magalhães e o Martinelli, da equipe do Arsenal. Eles estão, logicamente, liberados. A UEFA conseguiu uma liberação junto da FIFA para não ceder os jogadores para esse período de data FIFA. É bom lembrar, gente, nós estamos em uma data FIFA diferente do usual, porque não é aquela data FIFA no meio do calendário, é uma data FIFA em que a gente já vai ter na sequência uma Copa do Mundo. Então a mesma lista de convocados para a data FIFA é a lista de convocados para a Copa do Mundo de 2026. Então a UEFA conseguiu, junto à FIFA, é natural isso, a liberação dos atletas para a disputa da grande decisão da Champions League, e aí depois que a taça for decidida, eles se juntarão à seleção brasileira já no Base Camping em Nova Jersey. Bom, 23 atletas já à disposição. Um chegou na terça, todos os outros 22 chegaram na quarta-feira. A viagem foi muito tranquila. Você pode se perguntar por que de helicóptero. A CBF tinha helicópteros saindo do Rio de Janeiro e helicópteros saindo de São Paulo, para que os jogadores pudessem ter essa logística facilitada. Então, jogadores que desembarcassem de voos internacionais em São Paulo vinham direto de São Paulo. Jogadores que já estivessem no Rio de Janeiro, como Vinícius Júnior, o Matheus Cunha, o Luiz Henrique, o Lucas Paquetá, os jogadores do Flamengo, já vinham direto do Rio e desembarcavam. Tem um heliponto bem aqui atrás, né? Você está vendo aí as imagens. Nesse heliponto subiam de van
lá pro hotel que fica lá em cima, aqui na Granja Comari. Foi tudo muito tranquilo, tudo transcorreu de boa maneira, uma presença bem bacana dos torcedores aqui fora, já pra gente respirar esse clima de Copa do Mundo. A tendência é que os torcedores não tenham acesso à seleção brasileira nesse período de preparação aqui na Granja Comari, mas a ideia de trazer a seleção pra Granja, ela tá justamente ligada a isso, ter conexão com o torcedor, ter oportunidade de jogar no Maracanã para fazer um jogo de despedida, para quem sabe, com uma boa vitória para embalar a equipe na caminhada rumo ao Hexa. Eu quero destacar duas questões antes de detalhar como será essa semana da seleção brasileira. Uma foi a chegada do Carlo Ancelotti. Carlo também não veio de helicóptero, ele poderia ter vindo, mas a CBF tem uma patrocinadora de veículos automotivos, né, a Volkswagen. Então o Carlo Ancelotti passou com os veículos da patrocinadora aqui bem na entrada do condomínio Comari. Para quem não sabe, a Granja Comari ela fica dentro do condomínio Comari, aqui em Teresópolis. Então o Carlo passou, claro, que é uma estrutura toda à parte, reservada para a Confederação Brasileira de Futebol, mas o Carlo veio de carro junto do Rodrigo Caetano, junto do Cícero e do Juan, que são os homens mais próximos dele nesse trabalho da seleção brasileira. Toda a comissão técnica já está aqui presente, mas é bacana registrar que o Carlo preferiu vir de carro. Também tem a questão da patrocinadora, mas uma questão também do gosto pessoal do treinador. Tem gente que não gosta de andar de helicóptero, que foi, inclusive, é preciso ressaltar isso, uma estratégia que a CBF preparou para evitar intercorrências na chegada dos atletas aqui a Teresópolis. Vai que a serra fecha, vai ter um acidente no meio do caminho. Então, de helicóptero, todo mundo chegou com tranquilidade, à exceção do Carlos, do Casimiro e do Douglas Santos, que vieram de carro. Outro destaque vai para a volta do Neymar Júnior, gente. Eram 3 anos sem o Neymar presente na concentração da seleção brasileira. A última vez que ele esteve junto dos jogadores foi na data FIFA de outubro de 2023. Naquela ocasião ele teve uma grave lesão de ligamento cruzado anterior, teve muita dificuldade de voltar aos gramados, chegou a disputar pontualmente algumas partidas pelo Al Hilal e aí depois se transferiu para a equipe do Santos. Chegou a ser citado na lista de março de 25 pelo técnico Dorival Júnior, mas teve uma lesão que o tirou daquela data FIFA. Desde então, presente em todas as pré-listas do técnico Carlo Ancelotti, o Neymar não havia sido chamado, mas foi convocado para a Copa do Mundo. E ele e todos os outros jogadores, nesta quarta-feira, eles estão passando por uma série de exames, testes, de esforço, físicos, para entender qual é a condição dos atletas da seleção brasileira. Tanto é que o primeiro treino da seleção brasileira que a gente vai registrar para você será um treino fechado para a imprensa, porque vai ser uma movimentação muito leve. Jogadores que vêm de atuações vão ficar só no regenerativo, jogadores precisam de um descanso maior vão ficar num descanso maior, porque o objetivo nessa primeira etapa é avaliar como está a condição física dos atletas da seleção brasileira. Eu trouxe essa questão envolvendo o Neymar, agora não só o Neymar, mas todos os atletas passam a ser responsabilidade da CBF. Antes você precisava ligar lá pro médico do clube, pros especialistas dos clubes, entendeu? Como é que tá o Neymar? Como é que tá o Paquetá? Como é que tá o Danilo? Como é que tá o Vinícius Júnior? Agora não. Agora a CBF tá fazendo uma bateria de exames, de teste de esforço com todos os jogadores da seleção brasileira para ter na palma da mão como é que tá a saúde dos jogadores, o quanto de esforço eles podem fazer nessa primeira semana, até pro jogador não estourar. Se você coloca uma carga muito acima da média no atleta já no primeiro, no segundo treino, você corre risco de perder o atleta para a Copa do Mundo. Então, há um cuidado muito grande para que todo mundo chegue saudável e nas melhores condições possíveis para a estreia contra o Marrocos. Ainda que um jogador ou outro possa perder o jogo contra o Panamá, o jogo contra o Egito, que serão os 2 amistosos, a ideia é ter todo mundo 0 bala para a estreia da Copa do Mundo contra o Marrocos. Os amistosos eles estão sendo encarados como um período de preparação e oportunidade de evolução do trabalho do Carlo Ancelotti. Esse é um aspecto interessante. Até aqui nas 5 datas FIFA que o Carlo teve no comando da seleção brasileira, raramente você tinha uma data que ele trabalhava 6 vezes com o time todo completo. Aqui eu lembro que bateu o recorde foi em novembro do ano passado, em que o Carlo fez 5 atividades antes de enfrentar o Senegal, mas depois uma só, antes de enfrentar a Tunísia com um time desfalcado. O mesmo aconteceu em Orlando, 3 atividades antes de enfrentar a seleção da França, depois outras 3 atividades antes de enfrentar a Croácia, e sempre com um desfalque ou outro. Raramente Carlo teve a oportunidade de trabalhar com a seleção completa. Aqui não, ele vai ter os 23 jogadores à disposição. É importante trazer, gente, que foi também por isso
que a CBF optou por iniciar a preparação na quarta. Poderia, sim, essa preparação ser iniciada na segunda-feira, mas você perderia os jogadores da Copa Libertadores da América, você poderia ter algum jogador que demorasse um pouquinho mais para chegar. Então a ideia foi justamente trazer para quarta o momento em que todos os atletas, à exceção dos jogadores da UEFA Champions League, já teriam a condição de trabalhar normalmente junto da seleção brasileira. A gente pode compreender esse período de preparação da seleção brasileira inicial como um período de crescimento, de evolução. A equipe vai começar com trabalhos mais leves, os exames estão sendo feitos, os jogadores estão sendo avaliados, o trabalho físico vai ser um trabalho mais leve, ele vai ganhar uma carga na segunda semana, antes do duelo contra a equipe do Egito, e ele vai ficar no nível ideal antes do duelo contra a equipe do Marrocos. Há uma questão que o preparador Cristiano Nunes detalhou pra gente, é que a metodologia dele pode ser uma. A metodologia dos preparadores físicos nos clubes pode ser outra. Então, se você chocar isso, você acaba gerando muitas lesões. Em datas FIFA isso já acontece. Imagina num período muito longo de preparação. Então você precisa escalonar essa integração de trabalhos daquilo que é feito no clube com aquilo que a partir de agora vai ser feito na seleção. Se você chegou até aqui, não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Valeu e até a próxima.